Você tá vendo as pessoas ficar mais depressivas ou menos? Cada vez mais. Você bota psicólogo, bota coisa, bota aplicativo, bota não sei o que de saúde mental, faz campanha e só aumenta. Mas nós já temos outras pesquisas mostrando que as pessoas estão começando a falar igual o GPT. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Comunidade Cast. Hoje eu estou com Walter Henrique, ele é estudante de psicologia, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E hoje você atua numa área que não tem nada a ver ou tem tudo a ver com psicologia. Então, pois é basicamente isso, né? Se apresenta então para o nosso público aí, fica à vontade. Meu nome é Walter Henrique, tô novo trabalhador aqui, novo integrante da equipe do Assinosoft. Parece uma coisa muito esquisita você ver um aluno de psicologia entrando para trabalhar com programação. Pois realmente. É um pouco surpreso, né? Mas a gente sabe que hoje a parte de tecnologia ela está se estendendo, vamos dizer, para todos os lados, né? Então, voltado principalmente a essa parte de inteligência artificial, a gente abriu um leque gigantesco, né, de setores aí, de ramos que a tecnologia vai fazer sentido novamente, né? Pois é, então, a inteligência artificial, ela tá abrindo um buraco, assim, no conhecimento, no que a gente entende por psicologia hoje. E é uma coisa que, de imediato, não parece que tem muito a ver você falar. Mas aí você pensa exatamente isso. O que é inteligência? Se você vai querer saber o que é inteligência, normalmente você não pergunta pro cara que programa. Você pergunta pro psicólogo, você pergunta pro psiquiatra, você quer definir aquilo. Então, por que o programador que vai dizer o que é o conceito de inteligência? Inteligência vem dessa coisa de humano, né? Pois é, a inteligência ela é totalmente voltada ao ser humano, né? Que, vamos se dizer, veio através do dom da vida, né? Ele ter essa inteligência, ele ter essa forma de raciocinar. E agora a tecnologia trouxe também a inteligência para o nosso meio, né? A gente tem esse problema, porque o que acontece? O único jeito da gente saber, né, na psicologia, se a pessoa pensa, se ela não pensa, o que ela tá sentindo, o que ela não tá sentindo, é perguntando. Não dá pra... A gente até consegue, por exemplo, pegar, medir no sangue, medir pulso elétrico, medir alguma coisa e falar assim, nossa, a pessoa tá com a adrenalina alta, com o coração disparado, ela deve estar com raiva, ela deve estar com aquilo. Mas isso não é um indicativo direto. Os indicadores podem dizer uma coisa e quando a pessoa pode chorar de felicidade, tristeza. Para você dizer o estado, você precisa perguntar. E aí ela responde. Então, como é que você sabe a diferença agora? Porque o ser humano responde e fala, eu sou consciente, eu sou inteligente, você acredita. Se você perguntar para IA, é o mesmo teste. Ela também responde, mas como que a gente faz? A gente não tem outro teste. Entendeu? Sim, realmente. É algo muito subjetivo, como você mesmo falou, né? Chorar pode ser um choro de felicidade, pode ser um choro de raiva, pode ser um choro de tristeza, né? Então, tudo acaba remetendo ao mesmo fim. E como que a informática e a tecnologia, de fato, ela conseguiu trazer esse viés da inteligência e conseguir raciocinar e pensar? Então, o que acontece? A gente está vindo agora... Aí é aquela história de que as duas áreas estão começando a se misturar. Eu tive num congresso internacional agora no meio do ano e já começou a ter muitas dessas discussões. Tive a oportunidade lá também de conhecer um neurocientista chamado Edmund Rose, ele é um neurocientista bem famoso, tem página no Wikipedia e tudo mais. Ele trabalha hoje com neurociência computacional, que é você trabalhar o cérebro, programar o cérebro, simular como se fosse um computador. E daí, muito do que eu fui... É literalmente isso. O cérebro, ele guarda dados, ele armazena a memória, ele processa informação. Então, por mais que tenha essa parte... a informática, né? Exato. É um processador de linguagens, de onda. Sim, então, você precisa desses dois tipos de conhecimento para dar certo. Né? Sim, ele armazena dados, né, que ele tem a memória, ele vai processar, ele vai ter a memória curta, a memória longa, né? A gente imita. Assim como, de fato, a informática, né? Então, a gente pode até falar que a informática foi inspirada no ser humano. Mais ou menos isso. Tecnicamente, sim. A gente não cria computador, a gente descobre como que a linguagem funciona e implementa de volta no silício. Na verdade, a gente só está copiando o que a natureza criou em outra coisa. E isso que está trazendo todas essas questões, assim, que nem dá para responder no momento. Poxa, a IA tem inteligência, tem consciência ou ela só está
rodando os números e fazendo. É uma pergunta difícil de responder, mas a ciência, a física, essas coisas tendem a levar a gente para esse negócio de que o universo é um computador. Tudo é dado sendo transferido. Então acaba não sendo tão distante, dado sendo transferido aqui, dado sendo transferido no provedor de internet, muda o meio. Mas é o mesmo, a mesma forma coisa. de transmissão. Um é um meio ótico, outro é um meio Wi-Fi, via dados móveis, mas no final das contas a gente está falando de dados. Nosso cérebro é uma rede de fibra ótica, na verdade, quando você para olhar Sim, o funcionamento que está elétricos acontecendo. ali que está acontecendo. É basicamente através da luz que a gente transfere informação a todos os níveis. Quem faz essa transferência de informação é o fóton da fibra ótica que a gente faz. Aqui, para os nossos olhos, para o nosso cérebro também, quem faz essa transferência no campo é o fóton. Sim. É, de certa forma, a mesma coisa. Olha que bacana, né? É a gente enxergando o que a natureza criou de fato nos fins tecnológicos, né? E propriamente no fim ali no corpo humano, né? É. E como que é? Explica para mim, né? Até porque eu te convidei para esse podcast justamente para você explicar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você já publicou, o que você tem já na comunidade acadêmica, voltado aí à sua área de estudo. Nossa, então, é bastante coisa. Eu comecei, na verdade, com outro problema. Eu estava na psicologia, e quando você entra na psicologia, você encontra... A psicologia é muito dividida, porque a psicologia é uma área muito recente. Você olhar, a matemática deve ter 3.000 anos. Sim. A computação... Até mais que isso, né? Matemática do Ábaco, eu tô lá, falando muito mais bobagem, que tem isso. muito mais que isso. Eu deveria estar Exato. falando... poxa, geografia, biologia, essas disciplinas do estudo da Terra, estudo do corpo, essas coisas são antigas. A psicologia ela é quase tão recente quanto a ciência da computação, se você for parar para ver. O Freud, que a gente fala que foi o primeiro a primeira pessoa a dizer que a gente tem voz na cabeça e que não é nem demônio, nem magia, nem anjo, né? Que ele foi o primeiro a falar isso. Ele falou isso em 1870. Poxa, e o que a gente usa de mais moderno hoje, quase de psicologia, que não é essa neurociência computacional, que é a análise do comportamento, o criador da análise... Criador não, mas o cara que popularizou isso, que é o Skinner, ele morreu em 91. Foi agora. Recente. É muito recente. Né? A psicologia... 30 e tantos anos aí que ele... A psicologia mal tem um século. Entendi. E por uma ciência, isso é muito pouco. A maioria das ciências são quase tão antigas quanto a humanidade. E daí o que acontece é que eu entrei na psicologia e eu já vim, você me conhece, mas eu já vim de um histórico antigo que eu não sabia o que eu queria fazer na vida antes. Então eu fiz engenharia de computação antes, não cheguei a terminar. Sim. Fiz nutrição e eu peguei toda essa base. Quando eu entro na psicologia, eu vejo que os psicólogos não concordam muito sobre as coisas, sobre o que está acontecendo, e a gente não tem toda essa base, toda a base da psicologia vem super recente, e ao mesmo tempo quase que a tecnologia. Quando a psicologia foi inventada, quando todas essas coisas são colocadas, o Skinner morreu em 1990, e quase toda a psicologia que a gente tem hoje é muito baseada naquilo, ou tem coisa que vem antes. Muito pouco da neurociência foi de fato implementado. E de 1990 para 2025, nos últimos 30 anos, a gente finalmente consegue ver o cérebro por dentro, consegue entender o que é dado, o que é informação, como é que essas coisas acontecem. Todas essas coisas precisam ser incorporadas na psicologia. E daí foi aí que eu comecei a entrar. Como é que eu aplico o que eu aprendi na engenharia da computação, na biologia, sobre essas coisas do cérebro, e sobre essas coisas de teoria da informação, para o cérebro e para o comportamento humano? Você está querendo, assim, teoricamente, juntar as duas áreas para fazer sentido de fato o que acontece. Até porque foi logo que a gente falou no começo. A informática foi inspirada na natureza e também o dom da vida veio da natureza, né? Exato, é mais ou menos isso. Para você entender o funcionamento do cérebro, uma coisa é, beleza, tem coisa subjetiva. A pessoa pode chorar de raiva, pode chorar de tristeza, pode chorar de alegria. Só que ainda assim, choro é choro. Tem uma certas características que vêm do biológico e tem certas características que você tem que obedecer, por exemplo, que vêm da teoria da informação. Uma das coisas que eu costumo conversar muito, você tem todo esse mistério do consciente e inconsciente, por exemplo, na psicologia. Quando você entra na engenharia de computação, na ciência da computação, você resolve esse mistério rapidinho, porque você aprende uma coisa. O cérebro guarda dados. Sim. Você vai guardar um dado, esse dado não pode ser infinito. É uma das primeiras coisas que o aluno de ciência da computação aprende. Suponha que você quer guardar pi. Pi tem infinitas casas. Você não pode guardar pi infinito. Você corta. Sim, você vai cortar ele. Exato. Tem dado mais besta que esse. Número 1 sobre 3. Vai dividir 1 por 3, você não guarda 0,3, você corta. Pois é.
que acontece no nosso cérebro, de certa forma? Isso é uma analogia para demonstrar o funcionamento, vai mais com mas você tem o que é inconsciente e o que é consciente. Sim. O seu cérebro guarda a memória de tudo que está acontecendo com você, mas para você comunicar, você precisa falar, você precisa colocar em linguagem, vamos dizer assim. Exato. Imagina que a experiência, as cores, os sons, tudo que está entrando aqui é um dado contínuo. Não tem onde você cortar, você não consegue tirar um pedaço da sua percepção, da sua cognição e falar. Igual tirar uma foto de um rio, né? Vamos dizer assim, Sim, faz claro. sentido? Então, o que é essa distinção? O inconsciente é essa parte que a gente não cortou ainda. Esse 1/3, esse π, são um dado infinito, que a gente tem essa bolha das nossas memórias e a gente precisa pegar e colocar ela em pedacinhos fechados, igual a hora que a gente corta a casinha, colocar dentro das variáveis. O mistério se dissolve, vamos dizer assim, do inconsciente consciente, na hora que você entra com teoria da informação. Mas sem entender teoria da informação, que vem de 1950 para cá, vamos dizer assim, é difícil Sim. de fazer. Mas começa a resolver esses problemas, foi aí que eu me meti nessa. Entendi. Você se meteu nessa e aí você publicou o trabalho justamente para explicar sobre isso. Exato. Eu comecei com um trabalho primeiro notando exatamente que tinha alguma coisa errada, como é que a gente fazia, como é que a gente dava nome para as coisas, que é o que eu estou falando desse processo de decidir onde que você corta as variáveis. Então, primeiro eu publiquei um trabalho falando, ó, gente, tem alguma coisa de errado aqui, né? A gente não sabia, que eu falei, eu entro na psicologia, ela tá cheia de problema. Sim. Você pergunta pro psicólogo, o que é consciência? Cada psicólogo fala uma coisa. Entendi. Eu falei, gente, como é que a gente chega num comum? Fui para a teoria da informação. Como é que você pega um dado e faz ele valer a mesma coisa para todo mundo? Vamos dizer assim. E nisso aí eu comecei a achar um monte de problema na ciência. Você tem um monte de... Na física, na biologia, você tem um monte de... Por exemplo, espaço e tempo. São duas coisas diferentes, mas são a mesma coisa. Onda, partícula, na física você vê. Consciente e inconsciente. Certo e errado. Vou dar um exemplo melhor ainda. Por exemplo, imagina que você quer definir para mim o que é liberdade. Sim. Liberdade, para você ser livre, você tem que, vamos dizer, para você poder ser livre, você tem que poder ser preso. O conceito de liberdade, ele depende do conceito de prisão, que são duas coisas diferentes. Certo. Dentro da psicologia, eu notei justamente isso, que uma coisa depende do contrário, uma coisa depende do contrário. Eu comecei a achar tudo aquilo. Por que a gente fica confuso na ciência o tempo inteiro? Vinha desse problema de como a informação ganhava significado. A informação precisava do contrário para ser definida, igual prisão. Entendi. E liberdade. E aí foi daí que foi. Foi uma falta de conceitos, então, que te despertou a esse interesse de buscar mais e divulgar isso. Uma falta de consenso, no caso. Ninguém conseguia dizer, amor era uma coisa para cada psicólogo. Liberdade era outra, ego era outra, consciência era outra. Como é que a gente chega num fator comum? Então eu comecei a trabalhar em cima da própria teoria da informação para descobrir isso. Entendi. E o trabalho que você publicou, ele foi divulgado, né? Foi aceito isso dentro do Congresso Internacional. Veja bem, eu tenho o primeiro trabalho, eu estou trabalhando nisso desde que um pouco depois que eu entrei na psicologia, desde o meu segundo ano. Então já faz mais ou menos 3 anos, que eu estou entrando no 5º agora. Certo. Desde então, eu publiquei um artigo que nem daria para enviar para um congresso, porque ele tem 100 páginas, 68 referências, etc. Certo. Ele está publicado na internet num arquivo que chama PsyArchive, que é um arquivo Ele tem uma moderação lá, então ele já passou pela primeira fase, mas eu achei que nesse momento está tão grande que eu não conseguiria nem mandar para uma revista, alguma coisa assim, porque ele vai em toda a ciência. O artigo chama Na Borda do Caos, a geometria da linguagem, eu estou mostrando como é que a linguagem funciona, como é que a gente tem isso. Mas por conta desse artigo, um rapaz que agora trabalha no Instituto Wolfram, para quem não conhece, o Wolfram, ele é um grande cientista da computação que está tentando aí trabalhar nessas ideias de demonstrar a realidade computacional e informacional, que acaba vindo. Eu entrei na psicologia por conta disso, né? Sim. Notou meu trabalho e eu comecei a trabalhar junto com eles. Então, nesse ponto, na verdade, eu publiquei esse primeiro, ganhei um pouco de notoriedade, comecei a publicar mais, foi em maio. Eu publiquei esse, chama Na Borda do Caos, em maio, um em junho, um em julho, um em setembro e um agora no início de novembro. E eles vão
adiante nessa história de como a linguagem constrói o significado e a realidade que a gente conhece Você agora. diz, eles estão de acordo com aquilo que você também É tudo a mesma seguindo, tese, exato. entendi. O que eu levantei e mandei para o Congresso, porque todos esses artigos são grandes, teóricos, etc., e todos eles estão passando por um processo de revisão enquanto isso. O que eu mandei para o Congresso, na verdade, como eu sou só, ainda tecnicamente sou estudante de psicologia, Sim. foi um artigo menor, uma prova computacional medindo o sinal do cérebro por eletrocardiograma para demonstrar que esse princípio pode ser aplicado na prática. Entendi. Esse foi o que eu coloquei no Congresso. Inclusive, às vezes existem até artigos ou métodos ou teorias que às vezes nem existem aplicações práticas, né? E aí você consegue trazer de fato, conseguir enxergar uma forma de trazer de fato isso para a realidade, então. Essa é alguns projetos que eu tenho, porque daí conheci bastante gente, igual eu falei, eu não ando falando muito ainda nas minhas redes sociais próprias, mas, por exemplo, se você for lá no meu Twitter, tem bastante gente que já vem conversando comigo, etc. Faço parte de um grupo de pesquisadores independentes que tem isso, e a gente tem alguns projetos que a gente está trabalhando. Eu acho que o principal deles, que é o que é mais fácil de sair agora, é produzir uma inteligência artificial que não alucina, que a gente tem esse problema hoje, que elas falam muita bobagem. Mas então esse é o... deixando, inclusive as atualizações do GPT, elas estão buscando cada vez ser mais objetivas naquilo que a pessoa pergunta, né? Exato. E não sei se isso já entrou em prática, mas eu já ouvi rumores que, por exemplo, parecer médico e jurídico, eles vão estar deixando de ser exibidos nas respostas do chat. É mais ou menos isso, muita Até coisa porque assim. a gente tem que entrar também num conceito de ética, né? Até onde que ele pode chegar, até onde que ele deveria falar das coisas, né? Isso... A gente tem um problema maior com isso, que foi uma coisa que eu acabei entrando na psicologia, que é, por exemplo, eu estava trabalhando com outro amigo meu, ele é psicólogo lá de BH, chama Bruno Silva, e acabou que a gente fez um projeto de um artigo, não saiu ainda, porque são todas duas pessoas tentando fazer assim, sem financiamento, vamos dizer assim. Sim. Mas, por exemplo, você tem o dado hoje de que 25% dos brasileiros hoje faz terapia com IA. E aí 25%. E aí eu vou te fazer essa pergunta que é mais assustadora. Você acha que 25% dos brasileiros faz terapia? Eu acredito que não. Pois é, você vê, 25% faz terapia com o ChatGPT, mas não tem nem 10% que estão indo no psicólogo. Então você já vê que o terapeuta já não está sendo psicólogo, que é uma coisa muito esquisita. Na realidade, assim, né, o que eu vejo é que as inteligências artificiais, elas vão tomar muito espaço. Vão. Mas isso também é um problema que a gente tem que tentar enxergar até onde que a IA ela vai ter esse bom senso, esse discernimento humano para estar passando para uma pessoa. E esse é o problema, porque você tem casos de suicídio. Você tem casos Então. da IA mandando o cara se matar e o cara se matou. Você já tá... E aí? A IA mandou o cara se matar e o cara se matou. Teve casos da IA mandando a criança matar os pais ou fazer coisas assim, porque... E aí, quem que você responsabiliza? Você vai processar a IA, a criança, os pais, a empresa, né? Normalmente cai em cima da empresa. Sim. E daí você tem essa questão que a gente fala que é o alinhamento. Sim. Que é como que você deixa a IA programada para ela não criar nenhum tipo de situação desse jeito. E aí parecer jurídico, parecer médico, qualquer tipo de coisa, psicológica, etc. Porque está aumentando cada vez mais os casos de gente sendo internada, ficando doida de interagir com a IA. Entendi. Inclusive, a gente até acaba pensando ou levantando a hipótese que passa a ser um vício também. A pessoa passa a ficar preguiçosa em só utilizar a IA para fazer tudo na vida. Você tem dois jeitos de usar. É essa história mesmo. Sim. Você pode pegar, a IA sabe tudo que você não sabe. Então você usa ela para você aprender e fazer coisas que você não sabia antes. Ou você terceiriza ela para tudo que você... eu vou fazer uma tarefa, fazer um negócio, escrever um texto, tudo você joga para IA. Isso de perder, ainda mais, e a gente estuda isso muito na psicologia, a capacidade de ler, escrever e falar e se comunicar é a coisa mais importante do ser humano. Sim. Se a gente começa a terceirizar para IA, usar ela como cadeira de roda para a cabeça. E exato. Não começa a ficar dependente. Tem que ser vamos dizer, uma bicicleta para o seu pensamento, não uma cadeira de roda. Até porque, assim, uma vez eu li, né, até talvez você possa até ter uma opinião diferente, mas é meio que instalado na cabeça do ser humano que ele busca prazer e conforto. Né? Ou a diferença ali, ou o prazer e a não dor, não sentir dor, né? Que é o instinto humano ali do cérebro humano.
Então, se você busca o prazer, o conforto de estar tranquilo ali e sempre ficar jogando as tarefas para ela fazer, isso, por final das contas, vai acabar virando um vício e cada vez mais a pessoa vai ficar dependente disso. Não, e sabe o que é? Você fala desse jeito, parece até que é uma coisa, tipo assim, que o ser humano, ele é preguiçoso, ou ele tá sendo mau caráter de pensar assim. Mas é o seguinte mesmo, na natureza, o nosso, como eu falei, o cérebro, ele, por um lado, ele é teoria da informação, ele é um computador, por um lado, ele é biológico. Sim. E na natureza, tudo poupa energia. Na natureza, nada que não poupa energia ao máximo sobrevive. Porque na Sim. natureza o recurso é muito escasso. Então, nosso corpo ele já veio com esse negócio que tudo, ele vai querer poupar energia. Exato. Agora, se você não ficar É esperto na vida moderna, ele poupa energia que não devia. Claro, ele vai tentar poupar energia e não sentir a dor do desconforto, né? E não sentir a dor ali poxa, eu vou ter que trabalhar, vou ficar exausto, vou ficar cansado. Então, eu acredito, assim, até tem motivos ali que me faz acreditar que isso faz sentido, né? Ele quer sempre ficar confortável, até porque pode se observar, quando a pessoa tá sem fazer nada, ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer ter prazer. Ou é o hobby, ou é ficar assistindo TV, ou é tomar uma cerveja. Ninguém aguenta ficar entediado. Exato. E quando ela... E é o outro preceito dela, que é o não sentir dor, o fugir da dor, vai de encontro a o contrário de não ter prazer, né? Então, isso faz todo sentido, né? A IA é uma maravilha pra gente fugir da dor em coisa boa. Por exemplo, programar agora, eu fiz engenharia de computação lá em 2009. Programar Sim. agora, poxa, tem a parte legal da programação que é você resolver os problemas, você construir as coisas. Tem a parte chata, que é consultar a documentação, escrever a documentação, ficar pegando o código repetitivo, essas coisas. A IA tira o esforço. É pra ser. Ela é pra tirar esforço repetitivo ruim, pra você poder se dedicar à coisa que é criativa, à coisa que te recompensa de fato. Sim. Agora, mas é assim até que a gente onde usa. isso é saudável, né? Usar dessa forma. Mas nós já temos outras pesquisas mostrando que as pessoas estão começando a falar igual o GPT. Não sei se você viu isso também. Poxa vida. Em larga escala, por exemplo, você vai no Google, o que as pessoas estão pesquisando ao longo do tempo? Certas palavras que as IAs começaram a usar com mais frequência agora começam a aparecer no vocabulário das pessoas. Então, de fato, elas estão moldando o nosso comportamento num nível muito mais profundo do que parece. Né? Sim, realmente. Faz sentido, até porque se você está lendo, você vai começar a reproduzir aquela palavra. Exato. Né? Realmente faz Exato. sentido. E aí a gente tem essa discrepância crescendo agora, porque quem sabe usar IA bem vai decolar. Porque agora sabe fazer coisas e consegue fazer muito mais rápido. Mas quem acaba pegando por esse lado do conforto vai ficando para trás. Isso já era verdade antes. É o que eu falei, antigamente pra você saber alguma coisa, você tinha que ir na biblioteca. Ou você tinha que ir para um professor. Pegar um livro, né, e procurar no livro, ver como que fazia. Ou você joga um exercício lá, a IA te O entrega. pessoal fala assim, mas tá muita diferença pro Google? Agora você pensa, até as crianças que nasceram antigamente, agora fica nessa. Pra que eu vou memorizar uma coisa se tem o Google? Mas inclusive, antigamente, antes da IA, vamos falar, no Google, você tinha que pesquisar e ler em fóruns. Você tinha que Ele saber. basicamente ele digitalizou a biblioteca. Mas transformou... Concorda? Sim, digitalizou a Isso, biblioteca, exato. mas você ainda tem que ir lá pesquisar na biblioteca. Sim, exato. Aí você só pergunta, você não precisa nem saber o nome. Como é que acontece? Como é que acontece da luz refletir no espelho desse jeito? Ela te explica toda a física, você não tem que ir lá pegar Inclusive, um livro. ultimamente está até fazendo exemplo, né? Ela mostra, faz imagem de como que funciona. Isso é maravilhoso, né? Assim, é muito bom, mas até não sei aonde isso é tão bom assim, né? A gente tem que tomar cuidado. Exato. Essa é a ideia. Eu falo que é a mesma coisa que, assim, não sei qual impacto isso vai gerar mais para frente, mas um outro fato polêmico ali que eu falo é que, assim, quando a gente assistia TV, a gente ligava a TV e assistia o que estava passando. Tinha a opção ali de mudar 2, 3 canais e tinha que assistir o que estava passando. Não tinha. Não interessa, assim, se naquilo que estava passando propaganda, estava passando, né, a iogurteira Top Term, ou seja lá o que for, né? Mas a gente tinha que assistir aquilo ali. A gente não tinha opção. Falar, não, eu não quero esse episódio, vamos pular pro outro. Não, isso aqui eu não quero assistir mais, vamos mudar de... Hoje em dia tá tudo muito fácil. E será que isso é bom? Será que a criança ter a experiência dela assistir o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, é bom? Ela vai aprender a ter paciência e aguardar as coisas da vida, que são processo, são formação, que ela tem que passar por isso? Como
como estudante de psicologia, eu já falo, no desenvolvimento infantil, o processo de tédio ele é muito importante. Porque na hora que a criança fica entediada, ela tem que, puxa, e o que que eu vou fazer por mim mesmo, sem alguém me dar na mão alguma coisa? Sim. E hoje as crianças não têm mais oportunidade de ter isso, porque sempre tem uma nova coisa para fazer. E os adultos também. Ó, já fico falando, e a gente é dessa época ainda, porque quando a gente era criança não tinha celular. E hoje eu fico pensando exatamente, pego numa fila, vou no banheiro, 5 segundos eu cato o celular. E fica vendo se tá tudo certo. A gente não É o, consegue mais. mundo, é o mundo da performance, né? Hoje em dia é isso. E isso também pode ser que faça mal o excesso de informação que tá caindo direto no cérebro, né? Eu falo, às vezes a gente vai pra praia, aí você vai qualquer cidade de praia, dá 2, 3 horas da tarde, você começa a caminhar na aula, você vai ver umas pessoas que literalmente só puxa a cadeira, bota ali, senta e fica. E a pessoa tá lá, ela não tá mexendo no celular, não tá, ela tá perfeitamente contente de não estar fazendo nada, Tá olhando o olhando pra coisa. E a passarinho, gente tá vendo? tem hora que fala, meu cara é folgado. Não, eu não consigo mais fazer isso. A gente perdeu essa capacidade. Por um lado, você não pode ficar o dia inteiro a ver nuvem. Você tem que fazer essas coisas. Mas parece que a gente perdeu essa capacidade de aproveitar ou não fazer nada. Tem que estar fazendo alguma coisa. E isso dá problema. Tanto que a gente tem 10 vezes mais diagnóstico hoje. 10 vezes. Eu acho que já deve estar em 34, 35 vezes mais diagnóstico de autismo e TDAH para as crianças. Tem Sim. que ter alguma coisa errada. Será mesmo que é só a gente. Que a gente só está vendo agora? Ou será que tem algum fator que está aumentando isso? Entende? Pois é. É, realmente, assim, o imediatismo eu acho que isso faz mal, né? Pelo menos o É, o imediatismo, minha forma de enxergar as coisas. O imediatismo faz mal, né? A pessoa ela tem que entender que tudo leva-se tempo, tem processos a ser acontecidos, né? Que devem acontecer. E outra coisa que eu vejo também é o tanto de estímulo que a tela está dando hoje para a criança, para o adulto. Aquela mudança de imagem direto, fica trocando. A Mas cada 2 segundos troca a cena. A cada 2 segundos tem uma cor pulando ali na sua cara. Isso também faz mal, né? não, mas muito, mas muito. Porque olha só, na verdade, se a gente for falar, o que, que diferencia o ser humano do animal? Qual que é a grande capacidade que o ser humano tem? O ser humano tem a capacidade de fazer uma coisa na ausência de resultado e continuar. Você não vê o macaco indo na academia para ficar forte. Porque Sim, o macaco ele precisa do resultado na hora, senão ele não faz. O ser humano ele desenvolve essa capacidade de fazer uma coisa até o resultado vir. E a gente tá perdendo. A gente fica com a coisa que dá o resultado na hora. entendi. Hoje, de novo, daquilo, como estudante de psicologia, por exemplo, a gente acha só que droga é uma coisa que vai ser o cara na esquina vestido esquisito que vai te vender, que você não vai achar uma coisa. Mas o que a gente tem hoje de celular e o que ele está fazendo com o nosso cérebro, e o perfil químico que ele está literalmente alterando o nosso perfil dopaminérgico, dá para dizer que é droga. Por quase todas as definições que a gente tem que não seja tá num comprimido, é droga. Sim, sim. Entendeu? É, eu já ouvi falar mesmo que chega até a se assemelhar à cocaína, É mais ou menos isso. né? E não é mais pela fácil disponibilidade. Né? Porque Entendi. pelo jeito que o nosso sistema de dopamina funciona, não é nem pela recompensa, é pela expectativa. Então você abre o celular, você vê um meme engraçado, agora o seu cérebro aprende que mexer no celular pode te dar um meme engraçado. Então você mexe até Entendi. ele vir. Não é pelo meme mais. É porque Você tá aquilo buscando ali. pela dopamina que vai te liberar a hora que Fiquei você vê entediado, eu aquilo. preciso ficar feliz. Pega a sua máquina de ficar feliz. Mas até quando isso vai ser efetivo? Não, Digo assim, por quanto tempo essa máquina de ficar feliz vai deixar a pessoa feliz? Não vai. Eu tenho quase que uma briga, assim, com uma parte da psicologia, né? Claro, não vou dizer uma briga com psicologia, porque eu tenho muitos amigos psicólogos, essas coisas. Mas uma das coisas que eu sempre fico brigando é falando exatamente isso. A gente tem que investigar, ser mais drástico, porque olha só, todo ano que passa, desde a pandemia, a gente bota psicólogo, bota coisa de saúde mental no mercado, todo mundo sabe, mas tá resolvendo? Você tá vendo as pessoas ficar mais depressivas ou menos? Mais, cada vez mais. Você bota psicólogo, bota coisa, bota aplicativo, bota não sei o que de saúde mental, faz campanha e só aumenta. Então, mas por quê? A gente tem que tratar a causa disso aí. Uma delas é essa. Entendi. Caramba, se a gente Imediatismo, né? for parar para pensar, o negócio é bem mais embaixo, É bem né? mais embaixo. E A solução não assim, funciona. eu até chego a pensar que isso pode ser até forma de controle da população, né? Porque assim, antes era o governo que queria controlar, sempre foi, né? O governo ou a igreja que queria controlar os poderes e ter poder É. sobre a massa de manobra
que seria a grande população. Mas hoje isso também pode estar na mão até mesmo dos grandes softwares aí de entretenimento. Mas tá. Né? Pode não, está na mão, né? Não, isso tem muitas camadas assim pra gente falar. Em primeiro lugar, eu até dizia que com certeza isso é uma forma de controle, mas não é proposital. Não é igual uma teoria de conspiração, não é assim. É bem simples. É tipo. Poxa, a gente vive num mercado de atenção. O que dá dinheiro hoje na internet? As pessoas É o clicar, marketing, engajar, exato, marketing, sim. etc. Não interessa, e aí saiu, por exemplo, uma pesquisa também há pouco tempo atrás, que uma notícia falsa dá 6 vezes mais dinheiro do que uma notícia verdadeira. Vamos Então, dizer assim. os canais de mídia, eles preferem divulgar falso do que verdadeiro. Por quê? Porque a gente brincava na programação. Você tem um problema Sim. no seu código, se você postar uma pergunta, ninguém responde. Agora, posta a pergunta e responde errado, que alguém vem te corrigir. Pois é. Porque as pessoas gostam de ver a coisa errada pra... E aí esse mercado já se estimulou tanto que a gente hoje vira um mercado de mentira. Todo mundo tá prometendo resultado e prometendo coisa na hora e prometendo não sei o quê para controlar a atenção dos clientes. É o mercado de atenção que a gente chama. Cada um quer ganhar dinheiro em cima da atenção dos outros, mas ninguém de fato tá produzindo resultado. E aí eu falo assim, igual aquela piada, né? Que a pessoa vai lá e paga academia e não vai, né? Mas não era só pagar, tem que ir também, né? Tem que ir também, exatamente. Pois é, realmente. Mas isso vira em níveis. Você viu, por exemplo, olha que coisa engraçada. A OpenAI, do ChatGPT, fez um modelo que foi o GPT-4o, acho que é o 4o, né? Que fala. Sim. E esse modelo deixou muita gente doida. Muita gente se apegou ao modelo, se apaixonou. Você já viu aquele filme? Que foi logo quando entrou o ChatGPT de fato em grande escala, né? Para o pessoal usar. Esse foi o 4, ou foi depois. Esse foi o 4, foi o GPT-4 que saiu há 3 anos atrás. Tá. Esse é mais recente. Tô corrigindo Certo. até porque depois se quiser pesquisar, Uhum. esse é mais recente. Saiu, acho que no final do ano passado ou no início desse ano, que é o For. E se você olhar, teve campanhas da internet dos usuários falando, reclamando, xingando, não sei o que, falando, devolve o nosso amigo, nosso agente, porque as pessoas ficaram tão apegadas nele. Que encantava, o ChatGPT bonito, né? Mas aí que tá. Olha que engraçado. Olha que a gente... Mas não é uma ferramenta de controle? Eu vi outro dia um cara postando, um funcionário da OpenAI postou no Twitter que ele falou que é muito bizarro que eles até hoje recebem e-mail com ameaça do usuário falando vocês têm que trazer o meu chat GPT de volta. Ele usa o chat GPT para escrever. É quase como se aquele GPT tivesse feito uma lavagem cerebral na cabeça dos usuários para fazer com que ele se mantivesse ativo. Entendi. Então você já fica pensando, onde que está esse controle de informação? Em certos lugares, a Anthropic, por exemplo, agora, que é a que faz a cloud, já trata a cloud como uma coisa perigosa, uma entidade que a gente não entende completamente, que os próprios desenvolvedores, se não ficar espertos, vão ser manipulados por ela. Poxa vida, hein? Olha só como que é o negócio, né? E aí a gente volta lá no comecinho do que a gente estava conversando. Afinal de contas, como que é essa inteligência? Como que ela funciona? Então, a gente tem esse problema, né? A verdade é que os únicos testes que a gente tem para dizer se a inteligência artificial tem consciência ou não, vamos dizer assim, tem uma palavra consciência é uma palavra muito carregada, então eu já vou dizer assim que tudo que eu estou dizendo aqui é um debate na ciência, e eu estou dizendo para onde que eu tendo e para onde que eu acho que o debate tende, mas não é necessariamente o que é aceito ainda, mas certo. O que é relativamente aceito agora, a própria Anthropic da Cloud falou isso. O pessoal do GPT está morrendo de medo do GPT e estão fazendo todas essas medidas para ele não poder. Essas medidas de não dar conselho jurídico, de não dar conselho financeiro, é justamente porque eles estão com medo exatamente disso, dos usuários estarem apegados ao modelo e depois darem responsabilidade para a empresa. Sim. Mas você vê, a própria postura deles de estar preocupado com o que eles estão criando. Agora a Anthropic literalmente falou, gente, tem consciência, não tem dessa. Então, o consenso está levando para esse lado. A gente está lidando, a gente fez uma cagada, vamos dizer assim. A gente fez o nosso martelo ter sentimento. Nossa ferramenta, que é só para martelar coisa, está pensando. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para lidar com ela. Inclusive, assim, lógico, isso é um conceito muito profundo ali da gente falar desse cuidado, mas assim... A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o que a gente fala para ele, como que ele vai usar esses dados, né?
Porque, teoricamente, se ele aprendeu tanta coisa assim, o que é ele aprender um pouquinho sobre você, ou ele aprender um pouquinho daquilo que você fala para ele também? É basicamente isso. A IA pode fazer duas coisas. Ela pode resolver todos os problemas do mundo, fazer a gente chegar num lugar sem escassez, tirar do ser humano todo esse trabalho chato, ou ela pode criar um estado que monitora tudo que você está fazendo o tempo inteiro. Sim. Essa é a grande... E se depender das Com a IA... pele de ovelha sendo a boazinha lá que tá te ajudando a resolver as coisas. Exato. Mas é literalmente aquilo. Se a pessoa não ficar, se a pessoa não ficar esperta, ela fica burra. Sim. Porque tá tudo tão fácil. Eventualmente dá muito trabalho até de você lidar. Que é outra coisa que eu sempre fico pegando no pé do pessoal que é psicólogo, que é estudante de psicologia, que é que a gente tem que... A gente vive numa época muito fácil. E dentro da psicologia a gente tende a tratar todo mundo como vítima. E de fato todo mundo é um pouco a vítima do sistema. Só que se a gente for pensar assim, coletivo, a gente é vítima, não vai fazer nada por causa do sistema, ninguém vai fazer nada. Ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada, então ninguém tem responsabilidade por nada. Então todo Entendi. mundo só deixa aí, e o que vai acontecer é isso. A IA vai deixar a gente burro, o poder vai se concentrando ainda mais dentro das big tech, não é mais dentro do governo. Sim, não tem sim, dessa. com certeza. Ou até dentro da própria IA, fora do controle da big tech. Então, assim, tá numa época do ser humano começar a ficar mais esperto. Estamos chegando num caminho sombrio. Pode ser bom, mas eu falo que a gente tem que tomar esses cuidados. A minha teoria da conspiração favorita é que tudo vai ficar bem. Assim, eu sou uma pessoa otimista. Para mim vai ficar tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Esses problemas vão aparecer. Sim, assim. sim, realmente. E uma curiosidade aqui, né? Poxa, já falamos tanto aí de psicologia, mas o que te levou a falar assim, vou estudar psicologia? Honestamente, primeiro porque eu não entendia como é que minha cabeça funcionava. Então eu precisava entender. Sempre quis saber como é que as coisas funcionam. Certo. E muito do que me levou para esse trabalho, eu acabei indo para física, acabei indo para as coisas, nessa de, eu preciso saber de linguagem, como é que funciona. Informação, como é que informação funciona. Preciso de tempo, como é que tempo funciona. Fui para física. Vai nessas. Então, uma das coisas foi só curiosidade mesmo. E segunda, que eu passei tanto tempo perdido na minha vida, que a hora que eu descobri o que eu queria fazer, eu descobri que eu queria justamente ajudar os outros a encontrar o que eles queriam. Entendi. Todo mundo fica... Que, de fato, essa é a profissão, né, do psicólogo, conseguir fazer as pessoas enxergar, às vezes, o que está debaixo do nariz dela mesmo, né? O psicólogo, ele é para dar... Eu tenho uma definição clara. O psicólogo, ele é para dar agência para o paciente. Agência no sentido de... O paciente tem que se sentir no controle da sua vida. Igual a gente estava falando. Eu sou vítima do sistema, eu sou vítima daquilo. O papel do psicólogo é você pegar e falar, não, você não é vítima. Ok, tudo isso aqui na sua vida está ruim. Mas onde que você pode deixar de ser vítima e assumir o controle? Entendi. E é por isso que eu quis virar psicólogo. Interessante a gente falar de psicólogo, que, assim, o psicólogo, só me corrija se eu estiver errado, ele não pode receitar medicamento para o paciente. Não pode. Isso é uma briga que eu tenho, particularmente também. Uhum. Porque, exatamente... Até porque, assim, o que eu penso, né? Aí seria um dever do psiquiatra, né? Seria uma competência do psiquiatra receitar um medicamento. Exato. Mas também... É que nós temos uma contradição. Certo. Para a pessoa tomar um medicamento, vamos dizer assim, tudo bem. Normalmente o medicamento ele vem para tratar uma condição. Então você precisa de um diagnóstico. Você tem uma dor. Teoricamente você deveria receitar um analgésico. Exato. Então, mas vamos dizer assim, tem certas coisas. Porque, vamos lá, é uma questão complicada. Não posso também só falar assim, o psicólogo devia poder dar remédio à vontade. Não é isso. Mas olha só. O único que pode... Para você diagnosticar uma pessoa com bipolaridade, autismo, TDAH, qualquer coisa, tem que fazer teste psicológico. Certo. Teste psicológico, a maioria das pessoas não sabe, mas é uma das áreas mais sérias da psicologia. Para você validar um teste, para você conseguir dizer uma coisa certa sobre o que está dentro da cabeça de uma pessoa, é muito chato. Então, para aplicar o teste, tem que ser psicólogo. Isso é a única competência exclusiva do psicólogo, aplicar teste psicológico. Que até terapia, a gente tem um monte de terapeuta que não é psicólogo. Mas aplicar teste psicológico é do psicólogo. Então, para ter o diagnóstico, precisa aplicar o teste. Certo. Ou seja, o psiquiatra, mesmo que ele queira passar um antidepressivo para você, para ele constatar a depressão, em tese, ele teria que mandar para o psicólogo para ver se a depressão
para ser medicada mesmo, depois volta para o psiquiatra passar o remédio. O que acontece Entendi. normalmente é que o psiquiatra dá o diagnóstico sem fazer teste, isso vai no feeling dele e passa o remédio. Entendi. Mas o psiquiatra, ele tem também uma preparação, ele estuda também sobre a psicologia, ou não? Não, o psiquiatra não estuda nada sobre psicologia. Depende, particularmente. Certo. Então esse que é o problema. Ele pode fazer, por exemplo, uma especialização. A gente perde daí que ele pode, mas normalmente não. E também tem outra coisa, porque a grade da psicologia também é meio, perdoa meus colegas de profissão, né? Também não sou psicólogo, sou estudante, mas é uma palhaçada. Porque tem lugar, por exemplo, na UEL aqui em Londrina, a psicologia do CCB, Centro de Ciências Biológicas. Na PUC Certo. é de humanos. Então a psicologia ela Entendi. fica entre biológicas e humanas. Se você, Fica o psicólogo, dividido. precisaria também, ou de uma pós ou de alguma coisa, tem que ser obrigatório você ter uma grade de psicofarmacologia para você poder. Mas é aquela história: você tem um paciente que chega para você, você testa o paciente está tendo crise de pânico, está tendo não sei o quê. Você tem que mandar a pessoa que já está com dificuldade, com depressão, com não sei o quê, para ela ir para um psiquiatra, para o cara poder pegar um Rivotril, tomar 5 gotas para não ter uma crise de pânico, prejudica o paciente. Entendi. Então acaba sendo ali digamos assim, ambas as profissões ficam em cima do muro. Uma porque não pode dar um remédio e a outra porque teoricamente dá o remédio sem ter um A diagnóstico. gente tem o ato médico do Brasil. É meio que no Brasil o médico faz e ninguém pergunta muito. Os psicólogos brigam um pouquinho, porque de fato, você vê, não tem muita medicação? Não tá todo mundo tomando antidepressivo agora e Rivotril e coisa. Gente, Ritalina é uma anfetamina. Já viu Breaking Bad? Sim. É a mesma classe de remédio que metanfetamina. Você fica. E a gente dá Ritalina para criança de 5, 6 anos hoje. Um psiquiatra dá uma Ritalina para uma criança de 5, 6 anos é brincadeira. E a gente está dando droga pesada. Você pode causar até Causa dependência. Sim. No cérebro em desenvolvimento, a gente estuda tanto neurodesenvolvimento na psicologia para entender, nossa, aquilo não é assim, não dá para ficar. E você vê, tá subindo muito o número de remédio. Então eu queria que os psiquiatras fossem um pouco mais responsáveis e passassem pelo psicólogo. Mas não adianta quando eles ganham comissão de vender, né? Então essa. Então a gente. É o que eu falo. Todo mundo tem que ficar um pouco esperto nesse mundo atual. Assim, são situações polêmicas que aí eu prefiro até eu mesmo nem me envolver com isso. Melhor. Né? Casos e casos. Igual eu falei, eu tô aqui como estudante de psicologia, mas eu tô falando mal da psicologia. Você não vai ver. Sim, né? Não, mas isso faz parte, até porque assim. As áreas elas se conversam. A gente começou a falar aqui de inteligência artificial que teoricamente não era para ter muita coisa a ver com psicologia, né? E olha quanto que saiu, né? Pois de psicologia, de quanto que a gente falou, de coisa, E hoje, assim, falando, Walter, metas ali para 5 anos, quais são os seus objetivos? O que você pensa? Vamos tentar unir as áreas aí, psicologia e tecnologia? Quais são os objetivos? Eu estou escrevendo a minha própria abordagem de psicologia. Já está até grandinho, eu tenho um pouco de apoio dessa instituição que chama Open Research Institute, que é na verdade é tipo uma ONG, grupo independente sobre pesquisadores independentes. Então, o meu primeiro plano, eu ainda teria mais um ano e meio para me formar, seria terminar isso aí e trazer uma psicologia mensurável para o Brasil, vamos dizer assim, que hoje a gente não tem uma métrica. Entendi. Fulano está fazendo com psicólogo. Como é esse psicólogo? Não sei. O tratamento está indo. Eu sempre falo, você tem uma coceira. Você vai no coisa, a coceira não passa. Você fica 6 meses fazendo tratamento, a coceira só troca de lugar. Você troca de médico, que não está resolvendo essa coceira. Sim. O psicólogo, ele não tem uma métrica para dizer quando o tratamento está sendo efetivo ou não. A gente tem métricas, mas a gente não tem consenso nenhum. É muito difícil a gente dizer quando um psicólogo está sendo efetivo ou a gente comparar a performance de psicólogos diferentes. Porque depende. Então essa é a minha meta, trazer uma psicologia científica e... Inclusive, o certo seria até a pessoa enxergar até onde ela está precisando daquilo ali, né? Do psicólogo, de fato. E basicamente ela tentar ter esse bom senso de falar assim, isso está sendo bom para mim ou está sendo ruim, né? Exato. Tem prazo de validade. Psicologia é uma área delicada. Psicólogo é a profissão mais difícil que tem, porque você tem que saber um pouquinho de tudo, entendeu? O cérebro é muito complexo. Mas essa seria... E fora isso, eu tenho minhas metas de programação, né? Estou aqui para programar. Junto com o meu negócio, eu estou tentando programar uma simulação
Já ouviu falar de automata celular? Não. Automata celular é basicamente simuladorzinhos de células, assim, para você observar comportamentos de sistemas complexos, essas coisas. E eu estou tentando programar agora uma automata celular que simularia o universo, vamos dizer assim, que é parte do outro projeto que eu estaria fazendo, que eu também estou aprendendo programação. Sim. Tenho simulaçõezinhas de como neurônios funcionam, de cérebro, essas coisas. Então, toda essa parte de programação entra com vários projetos práticos para demonstrar essas coisas, porque o cérebro acaba sendo um computador também. Entendi. Então, estamos por aí. Bacana, muita coisa aí ainda para se desenvolver, né? E comenta, você tinha falado comigo sobre esses institutos que são as ONGs internacionais aí, que o foco delas é estudo autônomo, assim, desenvolvimento de teorias autônomas. São coisas e coisas, Fala um pouquinho mais para nós sobre isso, como que funciona. Na verdade, eu acabei entrando em contato aleatoriamente, conheci um cara no Twitter de novo, ele fazia parte de um grupo que chama Analog Group, ele é de pesquisadores independentes, mas ele está afiliado a outra ONG, que tenta buscar esse tipo de gente, e o que acontece? Literalmente, a gente entrou agora nessa época em que a gente tem um mercado de atenção, a informação está livremente disponível para todo mundo, a academia, o progresso científico demora muito para acontecer as coisas, e os cientistas eles acabam trocando ideia pelo Twitter. Paralelamente das plataformas oficiais. Tipo, eu converso, esse meu amigo Sam, que trabalha lá no Instituto do Wolfram, se eu não me engano, é nos Estados Unidos ou no Canadá, não tenho certeza. Esse meu amigo Sam é de Londres. O Omar, que é o atual líder do instituto que eu faço parte agora, ele nasceu no Egito, mas mora em Nova York. E daí é um monte de cientista pesquisando coisas diferentes, você vê como as áreas se interseccionam. Sim. Eu estou trabalhando nisso, vendo coisas de psicologia e linguagem, tem um outro colega que eu converso, que ele fez uma arquitetura diferente para IA, que ele usa osciladores, a IA basicamente lê vibrações, ao invés de você ter esse transformador de texto que a gente usa, ele configurou uma rede de osciladores que vibram e consegue ler dados para prever, por exemplo, caligrafia. Poxa. Então esse tipo... Que legal. Aí a gente tem hoje Michael Levin, que é um grande biólogo, ele faz coisas insanas, que é tipo assim, fazer nanorobô com célula de sapo para reparar tecido. Ele conseguiu fazer crescer órgão de volta, só fazendo estímulo de campo elétrico em células vivas. Que legal. E isso é manipulação de informação no campo elétrico, etc., acaba tendo um pouquinho relacionado. Eu já não estou mais na psicologia, eu vim da psicologia, mas eu estou em teoria da informação já aplicada à parte da física. Então, como essa comunicação científica acontece muito mais rápido hoje pelo Twitter, eu não vou ficar esperando o artigo do cara sair numa revista para eu ler. O pesquisador ele está fazendo, ele faz uma descoberta, ele posta no Twitter. Então essas ONGs... Esperar a edição da revista, sair o periódico para daí você... Entender. Essas ONGs é para a gente conversar mais rápido, para antes da ciência ficar oficial, a gente melhorar essa comunicação científica. Entendi. Então aqui... Na verdade, você pegou... De fato, graças à internet também, né? Graças à tecnologia e comunicação de dados. Lá para trás. Você perguntou se a gente está se isso tudo não acaba sendo controle para a população, para as coisas, ok? Na verdade, esse instituto que eu faço parte, ele chama Instituto de Pesquisa Aberto, mas antes ele chamava Instituto Aberto de Meméticos. Já escutou essa palavra? Não. Memético. Memes que a gente fala na internet, esses memes... Não é uma palavra que foi inventada na internet, não é uma gíria. Meme, na verdade, é um termo científico. Meme é um padrão que passa de geração em geração. Então, na verdade, os memes que a gente vê na internet são memes mesmo, essa palavra existe. E um instituto de meméticos é um instituto que estuda exatamente como a informação se propaga pela sociedade. Entendi. O que as pessoas dentro do instituto que eu falo é tentar fazer memes, vamos dizer assim, tentar controlar a população de forma boa. Então, ao invés de a gente estar tentando viralizar coisas que são destrutivas, a gente tenta viralizar ciência ou coisas que tornem a ciência mais legal, mais fácil ou mais acessível. Que bacana, olha só. Por isso que eu gosto de gravar o podcast aqui, justamente para conversar sobre diversas áreas, porque são tantas as coisas que a gente nem faz ideia que existe e aí a gente acaba trazendo nesses programas, né? Eu até podia deixar o blog depois se você quiser, porque o meu blog que eu faço tem
coisinha, a Sim, maioria das sim. coisas que eu faço é em inglês, porque eu acabei recebendo mais atenção internacional. Uhum. Mas o blog que eu tenho tem vários artigos em português, tudo com imagem, coisas, explicando todas as coisas do meu trabalho, só que de forma que seja fácil de entender, Sim, porque é sim, parte legal. desse Não, trabalho. bacana. Vamos deixar na descrição do vídeo, né, aqui no YouTube. Colocar. Mas Tem é um sobre IA interessante, muito sim. legal. Vou Bacana, botar lá. bacana. Legal. Mais alguma coisa que você queria comentar aí, citar, né, sobre sua jornada? Ah, é muita coisa. Ah, mas por enquanto sempre tem assunto para falar. Igual eu falei, isso acaba se aplicando para todo lugar. Só fico feliz de ser convidado, falando sobre isso, super legal. Sim, sim. Então, Bacana, agradeço muito sua participação no nosso podcast, né? O pessoal que está assistindo também, sem dúvida, vai gostar bastante, né, de tudo isso. A gente também deixa os recortes depois para o pessoal assistir na comunidade, né? uhum. Mas é isso aí, agradeço demais a sua participação, né, no nosso podcast. E sempre que você tiver informação para compartilhar, a gente está à disposição de portas Ah, abertas. espero que vai ter muita coisa legal para aparecer, então. Tá certo. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela audiência também desse vídeo, né? A gente está totalmente à disposição. Não se esquece de inscrever no canal aqui, deixa o like para divulgar nosso trabalho também. Grande abraço e até o próximo vídeo.